Você conhece alguém que fala demais e às vezes fala até o que não deveria? Se você é essa pessoa ou se você conhece alguém assim, fica aqui nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho disso à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus em Tiago 1,19 vai dizer o seguinte: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu não sei se vocês já ouviram aquela ilustração, né? Que fala assim que Deus deu 2 ouvidos e uma boca, não foi à toa pra gente, né? Que a ideia é que a gente ouça mais do que a gente fala. E isso parece ser só um ditado popular, até você ver isso na palavra de Deus, que é Tiago orientando a gente a estar sempre pronto para ouvir e demorar para falar, né? Tardio para se irar. Então, assim, Tiago aqui pode estar falando no sentido de a gente ouvir aquilo que a pessoa está falando e pensar, refletir um pouco sobre aquilo, refletir um pouco sobre o que está sendo dito ou o que eu estou aprendendo e tudo mais. Mas não só isso, como ele está falando assim, esteja sempre pronto para ouvir, pode ser também que ele está falando para pessoas que não costumam ouvir conselhos, que costumam não ouvir apontamentos que as pessoas ao redor fazem. Então, por exemplo, eu trabalho muito com jovem e adolescente e, meu Deus do céu, pensa numa raça que é difícil de você explicar as coisas. E acredite se quiser, eu tenho mais dificuldade com os jovens do que com os adolescentes sobre isso. E assim, alguns sempre pensam que sabem de todas as coisas, que sabem de tudo, né? Que fala como se aquilo que você fosse falar não fosse novidade. E até faz certo sentido. Parando para pensar que a gente vive numa geração onde YouTube está aí, onde Instagram, TikTok, todas essas redes sociais vão ser um canal aberto para a pessoa aprender aquilo que ela quiser. Então, nós que somos pastores, nós que somos líderes, temos sempre que ter em mente que as pessoas que nós pastoreamos não são pastoreadas só por nós. Provavelmente elas são pastoreadas por outras pessoas também na internet. Então, recentemente eu tive um episódio onde eu vi um adolescente repetir uma frase de um pastor onde ele ensinava uma coisa que era contrária à nossa doutrina. E essa pessoa assimilou como se aquilo fosse verdade. E olha o perigo disso. Então, todos os nossos membros hoje têm total acesso a muita informação. Todos os crentes hoje no mundo inteiro têm total acesso de muita informação. Então a questão toda gira em torno de como eu lido com a informação que eu tenho. Então, por exemplo, se alguém que está mais tempo no ministério me dá uma dica, me dá uma orientação, será que não compensa eu ouvir aquilo que Tiago vai dizer aqui e falar assim, esteja pronto para ouvir, ou seja, eu vou estar pronto para ouvir aquilo que estão me ensinando ou me aconselhando. E tardio em falar, ou seja, eu não vou responder sobre aquilo naquele momento ou até refletir um pouco enquanto estou conversando com a pessoa. Mas eu não vou me irar com a pessoa porque ela está me ensinando algo que talvez eu até discorde. Será que não falta essa humildade no nosso coração? Você que é jovem, adolescente, sabedor de todas as coisas, sabedor da sapiência sabida, será que você não tem achado demais que você sabe das coisas? Em toda a sua sabedoria milenar de 14, 15 anos? Pare para refletir. A sua liderança, os seus pastores, os diáconos da sua igreja, pessoas que cuidam de você, será que eles não têm algo para te ensinar? Porque eles estão há muito mais tempo aí na estrada, né? É óbvio que você não vai aceitar conselho de todas as pessoas, mas volta ao texto. Esteja pronto para ouvir. Ou seja, você também não vai ser mal educado a ponto de falar assim, não quero ouvir nada que você tem para me dizer, porque você não tem moral. Ouça aquilo que a pessoa tem para te dizer, aí você reflete e faz a devida reflexão, o devido pensamento sobre aquilo. É aquela história, coma o peixe e joga a espinha fora. Avalie biblicamente se aquilo que a pessoa está te orientando a fazer faz sentido. Isso é ser bíblico aqui, segundo o que Tiago está falando, uma pessoa que está pronta para ouvir. A carta de Tiago é conhecida como Provérbios do Novo Testamento
E não à toa. Ele vai nos ensinar muitas coisas e coisas muito parecidas com aquilo que estão escrito no livro de Provérbios. Então, o livro de Provérbios ele é conhecido, e o livro de Tiago é muito conhecido para falar sobre sabedoria, de como viver, de como entender as coisas. Então, seja sábio. Você não sabe de todas as coisas. Eu não sei de todas as coisas. Nós não somos Deus onipotente, onisciente e onipresente. Nós não sabemos tudo. Eu tenho que ter a humildade de reconhecer que talvez aquele ponto da outra pessoa possa fazer sentido, ainda que nos meus ouvidos ressoe de uma forma diferente. Eu tenho que avaliar aquilo que eu estou ouvindo. Então, se você é alguém que não gosta de receber conselhos, se você é aquele que diz que não está nem aí para o que pensam ou que falam sobre você, eu acho, biblicamente falando, que você tem que botar a mão na consciência um pouquinho e pensar, será que eu não estou errado? Será que eu não estou sendo arrogante? Será que eu não estou sendo desumilde em dizer que o que os outros estão falando sobre mim não importa? Ou sobre o que os outros estão pensando sobre um assunto que eu discordo não é relevante para mim? Então, coloca a mão na consciência e aprenda a ouvir. Aprenda a estar pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em se irar. Esse foi mais um Blessed Talks. Que você possa ser abençoado e nós nos vemos na próxima semana. Um abraço.